Bom dia, sessão de Geografia. Vamos para a semana 5. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento urbano. Agora falamos do campo, agora nós vamos falar das cidades, tá? Então, o processo de urbanização, o processo de industrialização, eles estão planejados, eles estão interligados, como nós vamos ver agora, tá? Primeira coisa sobre as cidades. Uma cidade, ela pode surgir de forma espontânea ou de forma planejada. As primeiras cidades surgem de forma espontânea, né? As pessoas vão se aglomerando ali, realizando comércio. E ao longo do tempo, algumas cidades começam a ser planejadas, as suas ruas, suas avenidas. Aqui vai ser isso, ali vai ser aquilo, né? Então pode ser uma dessas duas. Uma cidade, ela tem múltiplas funções, né? Ela serve de comércio, de moradia para as pessoas, pode ter indústrias nessas cidades. Então a cidade, ela tem múltiplas funções, serve de relacionamento social entre as pessoas, não é? Abrigo em caso de necessidade, por exemplo, agora o coronavírus. Então as cidades, elas exercem múltiplas funções, entre elas também, tá? O urbano, ele cresce num ritmo específico e segue algumas influências, tá? Então, por exemplo, nós temos cidades maiores e cidades menores, e cidades que dependem umas das outras. Por exemplo, a nossa Baixada, a maior cidade é Santos. E todas nós, indiretamente, dependemos de Santos. Por quê? Os melhores empregos, as melhores escolas, as melhores faculdades, a maior parte dos investimentos está em Santos, porque Santos é a cidade principal da Baixada. Se alguém ficar doente e não ter um tratamento devido na Santa Casa de Mongaguá, ele tem que ir até Santos para ter um tratamento especializado. Ou seja, as cidades, elas têm influências entre si, elas se influenciam, tá? O crescimento urbano e o crescimento industrial, eles estão interligados. Por quê? Quanto mais indústria eu tenho, mais empregos eu vou gerar. Quanto mais empregos eu vou gerar, mais pessoas vêm para esse local. Ou seja, as indústrias, o crescimento industrial e o crescimento urbano estão relacionados. Por exemplo, quem é que não quer ter um emprego e ganhar bem? Então, se você tem uma cidade onde você tem uma indústria que vai cada vez mais crescendo e oferecendo emprego, as pessoas começam a vir morar nessa cidade para ter um emprego nessa indústria. E elas, com esse emprego na indústria, vão ter as suas casas, vão ter o seu comércio, vão viver ali na cidade. E assim, uma vai puxando a outra para cima. Os dois processos são interligados. Em países subdesenvolvidos, o urbano, ele é exagerado. Por quê? Em países como o Brasil ou Argentina, as cidades cresceram de maneira rápida e desordenada. Aí gera poluição, né, construções irregulares, né, em muitos morros, favelas, comunidades. Violência, porque essas pessoas não têm acesso aos mesmos serviços de saúde e educação. Ou seja, houve um crescimento exagerado nas cidades, principalmente em países em desenvolvimento ou países pobres, né? O crescimento não dá. A pessoa lá vai ter moradia, mas a moradia de risco pode cair, pode ter uma chuva e ter um deslizamento, não vai ter escola perto, não vai ter posto de saúde de perto. Ou seja, as cidades crescem sem uma organização, tá bom? Isso se chama macrocefalia urbana. Macrocefalia urbana é quando as cidades crescem de maneira exagerada, tá bom? Temos algumas classificações de cidades, isso aí vocês vão ver mais pra frente, bonitinho, cidade a cidade. Só pra gente dar um exemplo. Então nós temos, por exemplo, uma metrópole. Metrópole é uma cidade principal da região. Então, metrópole é a cidade principal da região. Então, qual é a principal metrópole do estado de São Paulo? A cidade de São Paulo é a metrópole da região, né, do estado. Qual é a principal metrópole aqui? Qual é a metrópole da Baixada Santista? Santos, Baixada Santista, Santos, né? Então, todas as outras dependem de alguma maneira em relação a essa cidade principal, tá? Nós temos cidades globais também. São algumas cidades no planeta que influenciam a cultura e a economia mundial. Nova York, Washington, o Rio de Janeiro, São Paulo, Moscou, Londres, nas cidades importantes a nível mundial também, que
tem importância. Por exemplo, se cair um avião em Londres, o mundo inteiro vai parar para ver. Tá? E hoje em dia a tecnologia também aproximou as pessoas das cidades, né? Além da indústria, a tecnologia também aproxima. Nas cidades é muito mais cômodo hoje em dia, né? Você tem todos os serviços de saúde, de educação, serviços delivery, várias opções de trabalho, né? Então cada vez mais as cidades ficam inchadas e as pessoas deixam de morar no campo, até porque lá nas plantações, no campo, cada vez mais tem tecnologia e as máquinas começam a substituir a mão de obra feita pelos camponeses, pelo povo que trabalha no campo, nas fazendas, tá bom?